Esse é mais um daqueles vídeos que mostra que expectativa demais ferra tudo. Essa foi minha experiência com Lua de Larvas. Não é que é um livro ruim, né, mas eu realmente estava esperando muita coisa desse livro e eu não achei tão bom assim, sinceramente. Achei que a história acabou ficando muito resumida, assim, que ela quis dar um sentido figurado, usar uma metáfora no texto e acabou ficando assim meio vago, meio incompleto. Não sei, a impressão que eu tive, acho que muito pelas expectativas que eu acabei tendo em relação a esse livro, depois de tantos vídeos que eu tinha visto falando tão bem, tantas maravilhas a respeito do livro. E me gerou realmente essa expectativa de fazer uma coisa fabulosa. Fiquei louca para ler em 2015, acabei não lendo. Falei, não, vou colocar nas minhas metas para 2016. Vim aqui, então, cumpri, li, coloquei também na minha TBR para Maratona Literária de Inverno, para ver se eu conseguia realmente seguir. Li, mas não foi isso tudo, sinceramente. Achei, assim, um livro interessante, que ele aborda alguns pontos muito importantes, né, na questão da humanidade. De um modo geral, ele vem contar a história de um garoto. A história diz que tem cerca de 13 anos, e a impressão que eu tive é que ele parece, do jeito que a história é narrada, parece que ele tem muito menos. Sinceramente, eu achei que o personagem ficou meio infantilizado demais. A impressão que realmente eu fiquei. E esse garoto, ele vive numa área muito pobre, muito abandonada mesmo da cidade, que é a Zona 7. Algumas pessoas falam que eles foram colocados lá pelo governo, mas não foram colocados lá. Eles foram ficando, e não, na verdade o governo não quer ninguém lá, né? Na ideia geral. E essa Zona 7 é uma área muito afastada, uma área muito decrépita, muito abandonada, então, pouquíssimas pessoas moram lá, e ele vive numa condição muito desumana mesmo, passando fome, passando necessidades. E ele mora com o avô. O avô não é uma pessoa muito comunicativa, mas é uma pessoa que está lá com ele. E um belo dia eles encontram um casal, né, e um garoto, e eles acabam alojando essa família, e há uma troca, assim, uma compreensão da necessidade deles e da necessidade de socializar. O livro ele usa uns tempos meio misturados, né, esse vai e volta temporal, e isso eu achei, uma estratégia interessante em alguns livros, e nesse eu achei que acabou deixando estranho, né? Ele não foi linear a história, que é uma estratégia muito interessante, mas eu não sei se funcionou muito bem, não, assim, pra mim não funcionou muito bem nesse livro. Então, às vezes eu ficava meio assim, em que momento, né, quem era, quando ele está falando de um modo indireto a respeito do Hector, que é o filho desse casal, que acabou se tornando amigo dele, né, eles ficaram muito fazendo as aventuras dele no meio. O mundo tá abalado aqui, porque a Lola tá aqui e ela mexe tudo, minha cachorrinha. Então, pode chacoalhar aqui a câmera, como sempre. E ele tem também uma sociedade, é uma sociedade distópica, né, pelo que eu vi, assim, depois de muitos anos, mas assim, não é um tempo muito futurístico não, na verdade é um tempo, assim, é uma releitura, né, na verdade, da nossa história, e nessa época eles vivem numa sociedade muito controladora de câmeras e pessoas na miséria, outras pessoas em situações privilegiadas, mas a gente acaba não tendo muito contato sobre como é de fato esse mundo. A gente tem muita essa impressão desse recorte mesmo do mundinho dele, ele no ambiente escolar, uma escola extremamente violenta, onde os alunos são muito controlados, e há um medo, né, e há uma permissividade em relação à agressão por parte dos professores, que na verdade tem um cara mais assim de militares, não de professores propriamente dito, e há uma vigilância permanente, inclusive com câmeras mesmo, então há uma situação meio de controle, né? Os atos, né, as ações não são livres, e qualquer coisinha a pessoa pode ser severamente punida, inclusive com a palmatória sendo uma coisa muito recorrente nessa escola.
E o livro, né, vai abordar, assim, de maneira indireta, né, essa questão do controle, da vigília por parte do Estado, por parte do governo, né, como a sociedade, as pessoas, né, estão vivendo naquela sociedade que muitas vezes um garoto morre e é espancado por um professor ou um controlador lá da escola, e é tão comum que ninguém liga mesmo. Tem gente, as pessoas, quem se importa, não se importa tanto assim, mas de um modo geral a vida continua andando normalmente. E há, né, e também essa questão dos grandes mitos, dos grandes fatos da nossa história. Esse livro vem questionar um desses momentos históricos, né, da humanidade e mostrar como mostrar, assim, ela não é muito clara, ela sugere, né, ela resolveu, isso aqui, vou pegar esse fato histórico aqui e vamos construir um livro em cima dele, colocando ele como um mito, né, como uma mentira, como uma encenação. E a gente vai ver que o fato é esse, como que esse garoto vai se envolver nessa história, que é de uma maneira assim, muito inocente, muito, ele foi por acaso da vida. Então, assim, como é essa situação, como ele vai se percebendo, e eu acho que foi nesse ponto que eu achei que o livro acabou sendo incompleto, que ele nem aborda muito essa questão dessa violência, dessa vigília, nem aborda tanto essa questão de um fato histórico construído. Eu acho que a ideia do livro foi sensacional, mas eu não gostei muito como ele foi executado. Eu achei que ele acabou ficando meio incompleto. Sim, talvez por questão do público ao qual ele é direcionado, né, que é mais jovem adulto, mas ainda assim eu tenho a impressão que ele poderia ter sido melhor abordado, não sei. Então a gente tem muito essa questão dos mitos, né, da história, a que preço, né, um fato histórico pode ser construído, e por quê, né, e quais são as implicações. Eu acho que faltou isso no livro. Eu fico muito assim, perceba você mesmo. Eu consigo perceber pela minha vivência, né, há muitos anos de vida, né, afinal de contas, muitas leituras, muitas experiências práticas, mas eu não sei se ficou tão evidente esse sentido que a autora quis dar para o livro. Eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais direta, né? Assim, tem alguns momentos mais poéticos, né? Eu acho que ela poderia também ter explorado mais esse lado mais poético, que é algo que torna, né, alguns trechos mais interessantes, e depois acaba ficando muito assim. É um livro meio de memória, contado em primeira pessoa, né? Por esse garoto. Então, enquanto ele vai descobrindo, né, as coisas, e muitas vezes sem nem saber exatamente o que é essa coisa. Então, talvez ela tenha tido essa intenção, né, de como a gente muitas vezes não percebe, né, o que está nos rodeando, não tem essa percepção de toda a implicação daquela situação. Eu acho que é um livro interessante, mas sim, eu achava que ia ser um dos livros favoritos do ano, e realmente ele ficou assim do mais ou menos para baixo, na minha opinião. Essas foram minhas impressões sobre Lua de Lavas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam o livro, né, para ter as próprias impressões, e que tenham realmente uma percepção melhor do que essa que eu tive, que eu realmente fiquei bem frustradinha. Obrigada, continue acompanhando os próximos vídeos.